Será que o nervosismo dos pais e o medo dos pais podem refletir na aula da natação de bebês? Olá, seja muito bem-vindo. Esta é uma aula de aquecimento para o nosso evento gratuito que vai acontecer nos dias 9, 11 e 13 de janeiro de 2023. A nova era da natação para bebês. Se você ainda não se inscreveu, aqui na descrição do vídeo está o link para te inscrever. Então corre para não perder. E para quem não me conhece, eu sou a Prof. Carla, formada em Educação Física, trabalho há mais de 15 anos com atividades aquáticas e a minha grande missão de vida é ensinar o maior número de pessoas a entrar neste mundo encantado dos bebês. Sou criadora do método Expert em Natação para Bebês, 100% online, onde eu ensino você a ter uma independência financeira, podendo faturar de 4 a 9 mil reais mensais ou até mais. Também ministro cursos presenciais com o método próprio. E agora com uma super novidade, um curso de iniciação na natação para bebês. Estou aqui neste aquecimento para te ajudar, principalmente pelo tema da aula de hoje, pois eu recebo muitos pedidos e dúvidas, sobre o nervosismo, o medo, dos pais, se pode refletir na aula da natação dos bebês. E é por isso que você está aqui. Vamos juntas, porque o conhecimento da aula de hoje, eu vou te ensinar muitas técnicas para você agregar valor à sua aula. Na prática, mesmo que você nunca tenha trabalhado com a natação para bebês. E atenção! Na segunda-feira, dia 9 de janeiro, já vai anotando aí na tua agenda, coloca aí um lembrete no celular. Você vai descobrir uma grande oportunidade no nicho da natação para bebês. Vamos ter aulas práticas, você vai aprender como ter a sua independência financeira trabalhando nesse mundo mágico que é atender os bebês, que nos encantam com as suas descobertas. Será uma série de 3 vídeos, onde eu vou falar para profissionais de educação física ou estudantes como se tornar um expert em natação para bebês e faturar de 4 a 9 mil reais por mês ou mais. Estamos aqui neste exato momento porque eu quero ensinar você o passo a passo, na prática, de algumas técnicas que eu, Prof. Carla, utilizo para ensinar os pais a serem aí os nossos estagiários. Assim você vai poder aprender e ter mais confiança aí nas tuas aulas e, consequentemente, te tornar aí uma referência para eles. Mas antes é importante você aqui já deixar um joinha no vídeo, Deixar um comentário qualquer, pode ser um alô. Por quê? Porque isso é fundamental para o engajamento do vídeo, tá bom? E se tu não for inscrito ainda, te inscreve aqui no canal. Eu quero dizer que quem se especializa na natação de bebês, com certeza terá a sua independência financeira, porque o conhecimento é um poder e precisamos ter aí em mente isso, que o conhecimento ele liberta e que a busca do conhecimento que nós começamos aí a nos libertar, dos medos, das dúvidas e nos tornar aí uma referência nesta área. Então vamos à nossa aula, que é uma dúvida de tantos seguidores, da página. Sim, os bebês, eles são verdadeiras esponjas, eles captam e absorvem tudo. E é muito comum os pais e as mães, que sentem medo e insegurança com relação à água, passarem isso para os filhos. Então, por exemplo, na ânsia de uma proteção, os pais começam a repetir inúmeras vezes que não pode ir no fundo da piscina, que não pode chegar perto da piscina, que realmente, pode ser perigoso e nós precisamos ter cuidado. Mas então, assim, esse bebê e essa criança está crescendo ouvindo isso. E aí imagina se nessa aula o professor pega esse bebê e fala assim: agora nós vamos mergulhar no fundo. Como vai ser a reação da natação, Ele vai se negar a fazer essa atividade, provavelmente pode até chorar, porque ele ouviu muito que é perigoso, que não pode ir no fundo. Outro exemplo que eu já passei na prática, que é muito comum, mais do que pode imaginar, o pai ou a mãe que leva uma toalha para secar o rosto do bebê na hora do banho. Então, na aula da natação, quando a gente for fazer atividade do chuveiro, por exemplo, de molhar a cabecinha do bebê, ele vai chorar. Por quê? Porque ele foi aprendendo que isso é errado. Então, cabe a nós, professores, estarmos atentos aí,
E de acordo com as respostas e com a anamnese sobre a hora do banho, instruir os pais de como proceder. É importante explicar todas as atividades da aula, cada passo, tudo que vai acontecer, isso é fundamental, né? Quando os pais estão bem instruídos, né, por nós professores, eles conseguem aí segurar um pouco esse medo, essa ansiedade e fazer as atividades de uma maneira certa. Assim os pais se sentem mais seguros, certo? Se você quer ser um especialista na natação para bebês, eu já vou te dizer aqui, fica colado comigo que eu vou te tornar um expert. Bom, então vamos lá. Na prática, né, como eu, Prof. Carla, faço? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte, ó. Explicar desde a entrada da piscina, não deixar esse pai descer na escada com o bebê no colo, né? Porque se esse pai e essa mãe, às vezes eles têm medo, o próprio medo deles em relação à água, e às vezes ele tem esse medo e passa pro bebê como uma proteção aí para os filhos. Então assim, a entrada na piscina pela escada não deve ser com esse bebê no colo. Por quê, Prof. Carla? Porque tem risco aí de cair, né? Se desequilibrar na escada da piscina e acontecer um acidente. Então já começa por aí. Outro posicionamento, ó, vou mais para trás aqui para vocês enxergarem meus pés. Quanto maior for a base de apoio para esses pais, mais seguros eles vão ficar, né, na piscina. Parece bobagem, mas não é. Para aquele pai e aquela mãe que tem medo, a gente vai orientar, olha, afasta um pouco os teus pés, né, para te ter mais segurança. Vale também caminhar com esses pais pela piscina, apresentar o ambiente para esses pais, né, mostrar se a piscina tem desnível, né, um nível mais profundo, o outro mais raso, se ela é toda da mesma profundidade, caminhar com os pais pela piscina. Sabe por quê? Porque eu já tive alunos adultos, da natação adulto aqui, que eu tive que pegar pela mão essa pessoa adulta e fazer aulas que eram apenas caminhadas na piscina. Por quê? Porque eu já tinha passado essa experiência, né? Me marcou muito porque foi uma adulta, uma aluna, que perdeu uma irmã afogada dentro da piscina e foi ela que encontrou, então assim, trágico. E ela precisava aprender a nadar para fazer um concurso onde tinha prova de natação. Então assim, foi um trabalho longo e as caminhadas na piscina, a adaptação, a ambientação, foram assim. Então é importante também caminhar com esses pais, apresentar a piscina para eles, tá bom? Outro passo fundamental é dizer o quê? Olha, a gente vai segurar esse bebê. O que acontece quando esse pai e essa mãe têm medo? Eles seguram o bebê assim, ou assim, apertando esse bebê, grudando esse bebê, né? A gente sabe que quando esse bebê chora um pouquinho, eu sempre falo, olha, segura mais perto, para esse bebê sentir tua respiração, sentir o calor, né, do teu corpo, do teu aconchego e se acalmando. Mas também a gente precisa explicar para esse pai e para essa mãe, não apertar esse bebê. Por quê? Porque como esse bebê vai relaxar, como esse bebê vai se soltar se o pai tá aqui tenso, passando tudo isso para eles, porque eles captam tudo, certo? Então eu vou orientar assim, olha, a gente vai segurar esse bebê de uma maneira firme, mas sem apertar, não precisa colocar pressão, tá bom? Ó, afasta um pouco teus pés, né, numa posição que fique mais confortável para ti. Não tentem ensinar aqui nesse momento palavras muito técnicas, orientações muito prolongadas, não, tá? Ó, segura aqui embaixo do bracinho do bebê, tá? Só cuida para não segurar muito alto, para não ficar com o bracinho acima da linha do ombro. Então segura esse bebê por aqui, ou segura esse bebê aqui, na aceitação do bebê também. E aí a gente já está então ensinando esse pai a lidar com esse medo, com essa questão, posicionamento desses pais na piscina, ensinar aí como fazer a pega desse bebê, como segurar esse bebê firme, né, mas sem força. E aí o que acontece? Muitas vezes nós profissionais temos que dar orientação. Então assim, quando eu estou trabalhando lá com o bebê, a sustentação na borda, né, que é uma das atividades aí de segurança aquática da nossa progressão de ensino. O que eu tenho que explicar aqui para os pais? Olha só, se eu sou um bebê e vou me segurar aqui, se eu tenho alguém me segurando, eu vou precisar fazer uma força de braços para me segurar? Eu não vou precisar fazer. Então eu nem vou tentar fazer. Então quando esse bebê está aqui na borda, é fundamental explicar para esse pai e para essa mãe e dizer, olha, solta o bebê, segura só embaixo da bundinha com uma mão, agora vai soltando esse bebê, para ele entender que ele precisa se segurar. Se o pai fica aqui, o vô, a avó, enfim, quem entra com esse bebê, fica sustentando esse bebê, o bebê não vai se segurar.
Então é importante aqui, isso sempre acontece nas aulas, eu sempre tenho que fazer isso. Papai e mãe, vamos deixar ele se segurar? Ó, pode soltar que ele vai se segurar, pode confiar. Ai, prof, se ele não se segurar. Se ele não se segurar, ele vai entender que quando ele soltar, ele cai. Então ele tem que se segurar. Claro que alguns vão ficar caindo de propósito para mergulhar, mas aí já é uma outra história. Mas então é importante cuidar aqui. Outro movimento, né? Eu coloquei a plataforma aqui para vocês. Quem não tem a plataforma, mas que trabalha em piscinas rasas e tudo mais, que é muito comum, né? A criança às vezes está aqui na plataforma. Quando a criança está nessa plataforma, o objetivo é trabalhar o equilíbrio, o fortalecimento, a relação dela com o corpo, né? Para ela entender isso. No desequilíbrio, acontecer um mergulho voluntário, né? Porque a gente sabe que no desequilíbrio essa criança, esse bebê, vai fazer um bloqueio respiratório. Só que o que acontece? Quando a criança está aqui na caixa, a mãe fica assim, ó, segurando esse bebê, segurando essa criança. Não, mamãe, pode soltar, pode deixar ele caminhar aqui. Ele pode se segurar lá na barra. Vamos soltando? Isso, tira a mão. Então, às vezes, eu venho aqui com a minha mão e ó, mamãe, tira a mão, deixa sozinho. São passos que o professor precisa estar atento e de olho, porque às vezes, né, essa super proteção dos pais com relação à piscina, com relação à água, ela pode aí nos boicotar, né? Ela pode aí segurar o desenvolvimento e a progressão de ensino desse bebê, tanto o desenvolvimento cognitivo, motor, quanto o desenvolvimento também das questões de habilidades aquáticas, né? Outro ponto, por exemplo, eu estava dando aula com duas plataformas no fundo, tá? Imagina que tem uma ponte aqui. Então o bebê tinha que se deslocar, eu estimulando o bebê, grudadinho, vamos deslocar até lá, segurando, 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 passar na ponte até chegar na caixa sozinho. Bebê de 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses. E aí o vô, que traz esse bebê, ficou aqui segurando, ai, vou ajudar. Não, vô, não precisa ajudar porque ele consegue fazer sozinho. E o bebê foi lindamente fazer sozinho. Então a gente precisa estar sempre cuidando. Todos os bebês, todas as crianças, né? Porque realmente esse medo dos pais passa sim pro bebê. E se eu sou um professor que não estou atento, que não estou prestando atenção, eu vou demorar muito mais para entregar um resultado para esses pais se eu não entendo isso, né? Se eu não tenho essa visão extra, né, da atividade. Então, assim, por exemplo, também na caixa, se eu vou trabalhar um desequilíbrio, eu sempre oriento os pais. Olha, pai, se ele se desequilibrar e cair, pode deixar. Por quê? Porque ele vai fazer um bloqueio respiratório, ele não vai inspirar nem engolir água. Deixa, no momento que ele entrar na queda, que ele se desequilibrar, ele vai bloquear a respiração. E aí a gente vai trazer normalmente para cima da água. E aqui entra também um outro fator que é fundamental para um professor de sucesso, que é o quê? Antecipar as atividades. Então, assim, se eu vou falar aqui que o bebê pode se desequilibrar e fazer um mergulho, né? Que durante essa queda ele vai fazer um bloqueio respiratório. Mas se esse pai dá um auxílio, né? E desprepara esse bebê porque ele estava se preparando ali, o corpinho dele se protegendo nessa entrada de água. Se entrar um pouquinho de água no nariz, se entrar uma água na boca, o que vai acontecer? Então, isso também é importante antecipar para os pais. Antecipação, anota aí, também é uma palavra fundamental. Por quê? Imagina esse pai lá que tá assim, né? Tenso dentro da piscina. Já tá segurando o bebê, tá um pouquinho relaxado, mas ainda nervoso. Se o bebê começa a tossir, ou tem um pequeno vômito, imagina o que vai ser esse pai, né? Então eu vou explicar. Olha, papai, olha, mãe. A grande maioria das vezes não acontece. Mas se tu pegar esse bebê e for tentar ajudar, ou se o bebê passar um pouquinho do tempo ali mergulhando, inspirar um pouco de água no nariz ou de água na boquinha, o que vai acontecer? Vai acontecer uma resposta fisiológica do corpo dele de proteção, para essa água não ir parar nos pulmões e etc, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai tossir, mecanismo de proteção. Ele pode ter um pequeno vômitozinho, voltar algum líquido, principalmente se tomou mamadeira de leite, né? Não é o ideal que tome mamadeira de leite antes de vir para a piscina. Isso é uma resposta fisiológica dele, é uma proteção, querendo colocar essa água que entrou, que é um corpo estranho, para fora. Então pode acontecer. Se acontecer isso, a gente não quer que aconteça, mas
Se acontecer, nós vamos orientar esse bebê, tá, papai? Ó, pra olhar lá pra cima. Vamos procurar um passarinho, aqui nós temos uma janela grande, então assim, vamos procurar um passarinho e dar oi. Ou, ó, vamos olhar pra cima, vamos dar tchau pra água. Orientar esse bebê que olhe pra cima, porque aí ele vai voltar a respirar normalmente e tudo certo. Pode dar um colinho e passou. Se eu não explico isso, esse pai ou essa mãe vai pegar esse bebê desesperado, vai deixar esse bebê assim, olhando para baixo, esse bebê vai continuar tossindo, sem parar. Então é fundamental dar essa antecipação, né, essa previsibilidade para os pais relacionados aí com quando esses pais têm medo. É mais importante ainda, porque se não acontecer nada disso, ok, fomos aí na nota 10, mas se acontecer, os pais já estão preparados, né? Não vai aí ser mais um motivo para eles ficarem ainda com mais medo. E se eu sou um professor que não explico isso para os pais, né? Daqui a pouco, se esse pai já tem medo, ele vai sair daqui e vai dizer o quê? Ai, meu filho se afogou lá na natação, tomou muita água, ficou tossindo e a professora não me disse o que tinha que fazer, eu me desesperei, e aí vai ser um choro do bebê, daqui a pouco eu tenho um choro da mãe. Então, assim, antecipar, principalmente quando os pais têm medo aí, é fundamental. Agora eu quero te pedir uma coisa. Se o conteúdo da aula de hoje foi útil para ti, se agregou aí, né, esse conhecimento, vou te pedir então para te curtir, compartilhar esse vídeo e continuar me seguindo aqui e nas outras redes sociais também para mais conteúdo sobre a natação de bebês. Um abraço da Prof. Carla e até o próximo vídeo.